Então vamos lá. Boa noite, né, para todos vocês. Vou me apresentar, porque tem bastante gente conhecida, mas tem bastante gente também que é a primeira vez que está nos vendo. Então, primeiro agradecer profundamente, tá, a inscrição de vocês, as pessoas que compartilharam. Então, meu nome é Andréia, eu sou terapeuta, sou casada com o Alexandre há 15 anos, estamos juntos há 22 anos, sou mãe de 4 filhos, um é um anjinho, está lá no céu, os outros 3 aqui, e bora lá, Alexandre. Bom, eu sou Alexandre, também sou terapeuta, trabalho com renascimento, hipnose clínica e algumas técnicas mais, né? E tenho 46 anos, casado com a Andréia, quantos anos? 15 anos. 15 anos, 22 anos de relacionamento, e nós viemos aqui hoje para trazer, né, acho que esse movimento que nós estamos fazendo, essa exposição de nós dois e da nossa relação, se deu num projeto que começou a partir dos nossos problemas de relacionamento. Sim. Né? Das nossas buscas, tanto como casal, como pessoas, né, indivíduos, individual, e culminou nessa necessidade que a gente foi recebendo das pessoas e entendendo quão diferente um relacionamento pode ser. Porque quando a gente vivia um relacionamento lá atrás, né, Nath? Pra gente, a gente vivia aquilo, tudo era normal, né? Os problemas eram normais, então todo casamento era assim, então quando faltava amor, mas é assim mesmo. Então havia uma convenção, uma questão cultural, social, que a gente acreditava que é aquilo. Só que a partir dessas nossas buscas, dos nossos problemas, que a gente viu, pô, né, não é isso, e fomos buscar, a gente percebeu que a gente tinha muita coisa diferente, né, e a gente poderia contribuir muito com as pessoas, com os casais, com as pessoas solteiras. Eu acho assim, né, se quando a gente é solteiro, se a gente soubesse das coisas, né, Antes de casar seria tudo de bom. Mas não é que acontece. Você pode fazer curso de noivo, pode fazer entrevista, pode fazer o que for. Né? Acho que não existe. Hoje eu não conheço nada que seja assim transformador e algo que seja que nos preencha para que a gente possa emplacar um relacionamento a dois. Né? E acho que esse entendimento, esse conhecimento, as porradas que nós levamos, né, Nath? Sim, muitas. Que foram muitas, né? E a partir disso, a gente, como a gente já tinha as técnicas, né, muitas coisas que nós fomos buscar, né, a partir de nós mesmos, para crescimento pessoal, e a partir, né, de nós dois, né, de casal. Coisas que colaram e coisas que afastaram, sabe? E a gente foi entendendo todas essas coisas. E a partir daí a gente falou, pô, né? A gente tem as técnicas, tem a vivência e tem, né, esse conhecimento de tudo isso. E vamos lá, né? Se alguém quiser, né, embarcar numa jornada dessas, né, a gente está aqui disposto. A gente criou um curso inteiro, tá, que vai ser apresentado para vocês no último dia, tá, da jornada. Essa jornada é parte, tudo que vai ser visto aqui, que vai ser vivenciado aqui, tá, é parte desse todo, né, e é a vivência, né, apesar de ser online, a gente pôde entender nos nossos atendimentos com os nossos clientes e também os nossos atendimentos pessoais com os nossos terapeutas, né, com as pessoas que nos atendiam, que funciona muito e é muito bom. Né? E é muito melhor do que ficar sentado sem fazer nada, esperando passar a pandemia, esperando acontecer alguma coisa na nossa vida. E a gente entendeu que não, é a busca, não é uma busca. Eu percebi que não é a questão da gente buscar, é a questão da gente se abrir
para estar, para receber, para ser. Daí, aquilo que a gente necessita, ela vai, né, vai acontecendo. As nossas potências, né, vão sendo liberadas, né, e vão saindo, né, debaixo do lodo né, que está tampando, e começa a realmente brotar, e a gente começa a ter vida. Vida plena, né? Vida é abundância, prosperidade no casamento. Uma coisa que chamou muito a nossa atenção, na verdade, para que a gente pudesse formular esse curso e preparar essa jornada dessa semana, porque, assim, primeiro veio da nossa vivência, da nossa experiência, então a gente não está passando para vocês nada teórico, nada só de estudos, né? Mas foi de uma vivência, então é real, sabe? É verdadeiro, é daqui de dentro, é o que vem da nossa essência. Então é por isso que a gente está, assim, com muito amor mesmo, passando para vocês. Então, a primeira parte foi de uma vivência pessoal nossa, né? Individual, como casal, e depois como individual de novo, porque vocês vão entender ao longo dessa semana o que isso significa, né? E também trazer dentro de tudo aquilo que fez sentido para a gente como terapeuta, né? Por que eu escolhi essa linha sistêmica? Por que o Alexandre escolheu essa linha como renascedor, com renascimento? Então, tudo isso faz sentido, tá? Então, uma das coisas que a gente percebeu e a gente sentiu na pele, que o primeiro passo, né, o que a constelação familiar ela traz, que é a técnica que eu uso, que eu sou apaixonada, ela traz que a gente foca na solução, não no problema. E uma das coisas que eu mais vivenciei durante a minha vida toda, procurando diversas terapias, diversas formas de cura dentro de mim, muitas vezes eu não sabia nem o que eu ia curar, mas eu sabia que eu estava insatisfeita com alguma coisa, é porque eu focava no problema. E aí eu ia levando toda a minha dor, todos os meus problemas, e eu ficava ali, ó, olhando para o problema, e não focava na solução. E a constelação, ela veio tanto para mim quanto para o Xande com essa clareza, sabe? Ela traz luz de verdade. Então, ela traz essa clareza de solução. Ok, eu tenho essa dor, eu tenho esse problema, eu tenho esse incômodo, mas o que eu vou fazer a partir daí? E não ficar me vitimizando, sabe? O primeiro passo aqui dessa jornada é um convite para vocês mergulharem em vocês, sair da vitimização, perceber qual é a dor, mas focar na solução. É dar passos de verdade. É não ficar, sabe, arrumando desculpas. Enfim, é um convite para um mergulho real naquilo que você tem de melhor dentro de você. Tá? Então, é por isso que veio a ideia do curso, que veio a jornada, porque a gente está dando o melhor de nós. A gente está compartilhando tudo de uma forma muito verdadeira para cada um de vocês. É isso? É isso. Hoje, vou explicar um pouquinho como vai funcionar a jornada, tá? Elas são esses 4 dias, tá? Hoje a gente vai trabalhar o lugar de potência, né? A potência do meu lugar no mundo. Que é a primeira coisa que a gente concordou, né, que é necessário para que nós, como pessoas, e antes de começar o relacionamento, eu preciso entender quem sou eu e que lugar eu pertenço no mundo. Meu sistema de origem, a Débora vai explicar melhor isso, mas é toda essa questão de eu entender onde eu sou, não ficar batendo cabeça em tudo quanto é lugar, sem saber para onde vou, para onde vim, para onde estou, por que estou, né? Então, hoje a gente vai trabalhar essa questão, que vai ter uma vivência também com relação a isso. Amanhã já vai ser o eu, a potência, né? A minha potência do eu e dos meus relacionamentos, daquilo que eu me relaciono, tá? Que vai trabalhar também a questão do eu, tá? Mas não mais no lugar de pertencimento, mas do interior, né? Quem eu sou, quais são as identidades que me habitam, quem que é o masculino, o feminino em mim,
Então, a gente vai trabalhar esse lado e já partindo para os relacionamentos que também tem todo essa questão. Aquelas pessoas que me relacionam também têm um lugar de pertencimento, tem as suas identidades, tem tudo isso que está nela também, tá? No terceiro dia, a gente vai trabalhar a sexualidade. Uma das questões mais, assim, que eu posso dizer, mais importante para o nosso relacionamento, a força, a potência, até para voltar, para ir para um lado, para o outro, foi o entendimento da nossa própria sexualidade. Né? Do jeito que... eu falo sexualidade no contexto geral do próprio relacionamento, do acordar até dormir, e passando pela área sexual também, sim, da relação, da forma, do jeito que olha para isso, né? Quebrando muitos paradigmas, muitas questões culturais, sociais, e tirando toda essa limitação. Né? A gente descobriu que grande parte, né? Mas não vou falar hoje, vou falar no dia disso. E no último dia, na quinta-feira, a gente vai trabalhar a potência sagrada, né? Que já é a questão mais espiritual com relação a tudo isso que está ligado em todos esses que a gente está falando, já está a questão sagrada do todo, tá? E também é a hora que a gente vai apresentar o curso completo, tá? Então, vai funcionar dessa forma. Todo dia eu vou mandar o link da forma que eu fiz hoje, por e-mail e pelo WhatsApp, né? Quem quiser entrar, a gente vai deixar gravado. A gente fala assim, assistir ao vivo é muito melhor, porque aqui está a energia de tudo isso. Todos nós juntos, né? Apesar de nós não estarmos nos vendo, né? Essa energia, ela existe, ela está aqui no campo, e isso atrai, né? Isso agrega, né? É uma força muito maior de entendimento, né? O nosso sistema recebe isso com mais acolhida do que uma exposição gravada. Então, a gente pede, né? Dê, né, prioridade para o ao vivo, mas vai ficar gravado, talvez a gente coloque no YouTube mesmo, talvez a gente envie para vocês, não sei ainda como que a gente vai fazer, mas daí todo dia a gente manda o link, né, para que você possa participar ao vivo. Provavelmente, junto com o link, dependendo da vivência, que a gente não quis deixar muito fechado o que vai rolar durante o dia. A gente tem um norte, a gente tem um caminho traçado, só que a gente quer troca de vocês. Né? A gente vai pedir até para que, ao final, vocês possam comentar, quando a gente publicar o vídeo, né, como foi, o que agregou, o que foi bom. Né? O que foi ruim não precisa pôr, manda muito privado para mim, né? Que a gente vai melhorar. A gente vai melhorar. E a gente quer, a partir do que vocês vão trazer também, a gente poder preparar, finalizar o que já está preparado para o dia seguinte. Tá? E junto com esse link vai talvez se for fazer uma vivência que a gente precise de alguma questão de vocês, né? Que prepare alguma coisa na casa de vocês para que vocês possam participar de uma forma mais efetiva, né? Daí vocês já vão saber antes o que vai precisar para a noite. Tá bom? Então vai funcionar dessa forma, nessa jornada. Gente, então é o seguinte, a gente vai começar hoje, tá? Como o Xande falou, é a nossa potência, é o nosso lugar, tá? O nosso lugar de fortaleza mesmo. Da onde que a gente veio, para onde que eu vou, sabe essa questão? Eu já não me reconheço mais, mas às vezes, vocês vão percebendo ao longo aqui dessa semana, que às vezes vocês nunca acharam o lugar de vocês. Ou se acharam, era um lugar desconfortável. Então, eu vou começar a explicar para vocês o que vai fazer toda a diferença é vocês conseguirem identificar em vocês quais são as identidades e qual é o seu lugar nesse mundo. Porque é impossível me relacionar com o outro ou com outras pessoas se eu não encontrar o meu lugar nesse mundo, tá? E para isso, a gente vai trazer a questão sistêmica com a constelação familiar, explicando para vocês, tá? Então, eu vou explicar basicamente, rapidinho,
o que é a constelação familiar e o que é esse lugar no mundo, tá bom? Então, a constelação familiar, ela é uma metodologia que ela foi criada por um alemão chamado Bert Hellinger. E, na verdade, a constelação, ela é um processo natural da vida. Por que natural? Porque ela está acontecendo, a gente acreditando ou não, a gente querendo ou não. Por que, Andréia? Por que, Alexandre, que vocês estão falando isso pra gente aqui? Porque quando eu não respeito as 3 leis que a constelação trabalha, a minha vida não caminha. As minhas relações não fluem. A minha questão financeira, a minha questão profissional, o meu sentimento, o meu desconforto só aumenta, tá? Então, é por isso que ela é uma questão natural. A gente acreditando ou não, ela tá aí, tá? E aí, vocês vão perceber o que eu tô querendo dizer e eu vou mostrar para vocês, tá? A lei que eu vou trazer hoje para a gente entender é a lei da ordem e do pertencimento. Por que a lei do pertencimento também? Porque é onde eu vou achar minha potência. E no final dessa explicação, dessa troca, eu vou dar uma vivência para vocês e vocês vão perceber isso aí mesmo, da onde vocês estão, tá bom? Então, eu quero que vocês entendam de uma forma muito pessoal e particular, tá? Que antes de qualquer coisa, eu preciso entender que eu pertenço a um sistema, tá? O que é esse sistema? Os sistemas é um lugar onde pessoas estão intercaladas inconscientemente e conscientemente. Juntas, nós estamos em volta, assim, ó. E qual que é o nosso primeiro sistema? Nosso sistema familiar, de origem, de sangue, da onde eu vim, tá? Então, eu quero que vocês imaginem que aqui no nosso inconsciente, aqui atrás, tem um cordão umbilical gigante, gigante. Que a metade de mim está ligado à minha mãe e a todo mundo que veio antes dela. A outra metade é o meu pai e todo mundo que veio antes dele. E eu, na minha totalidade, você, cada um de vocês que estão aí assistindo, na totalidade de vocês, é um sonho de Deus. A sua essência é pura. A sua essência é amor. Então, a gente olha para todo mundo que veio antes, mas quando a gente se conecta, a gente tem um entendimento de qual é o lugar que Deus sonhou para mim nesse mundo, eu consigo entender a minha potência. É a minha decisão, é a minha escolha, é o meu conhecimento, tá? E quando eu decido esse lugar, eu preciso conhecer a minha história, conhecer de onde eu vim, conhecer a história da minha mãe, a história do meu pai, a história dos meus avós, dos meus bisavós. Quanto mais eu puder explorar, mais efetiva vai ser a minha potência, tá? Quando a gente nasce, a gente tem um lugarzinho que é só nosso. E uma coisa que é muito importante, que faz muita diferença e que muitas vezes a gente nem percebe, é quando acontece alguns fatos importantes, tipo abortos, tá? Então, por exemplo, a primeira identidade que eu tenho, social e familiar, é a identidade de filha. Antes de eu ser qualquer coisa, Deus me criou, é a minha primeira. A outra, quando eu estou aqui num formato externo, é o meu papel de filha. O Alexandre no papel de filho. Esse é o nosso primeiro papel. A gente veio de um pai e de uma mãe. E essa é a nossa identidade. E por aí a gente vai começar. Então, quando existe, antes de nós, depois de nós, abortos que as nossas mães
ou fizeram, ou sofreram, pode ser naturais ou feitos, não cabe a nós, aí começa o nosso primeiro pontapé. Não cabe a nós julgar, perguntar ou questionar nossa mãe ou nosso pai. Mas quando existe essa relação do aborto e a gente fica meio perdido, qual é o meu número dentro dessa família de filha? Só a primeira, segunda, terceira, quarta? Quando eu percebi qual era o meu lugar de fato, quando eu senti essa potência dentro de mim, foi o meu primeiro papel identificado, a minha primeira identidade. Então eu sabia qual eu era. E isso fez toda a diferença, tanto para mim quanto para o Xande. Então, eu vou só falar uma coisa para vocês, no sentido de que, às vezes, a nossa mãe, que é o nosso relacionamento primário, é o nosso primeiro relacionamento com a nossa mãe. Então, a gente precisa receber essa mulher aqui dentro. A gente precisa aceitar essa mulher aqui dentro. Porque foi a primeira pessoa na qual eu me relacionei. Foi a minha mãe. Quando eu não recebo a minha mãe dentro de mim, eu não vou conseguir me relacionar com ninguém na vida. Ou, quando eu me relaciono de uma forma disfuncional. Eu cobro, eu julgo, eu aponto, eu questiono, eu estou vazia, entende? E quando eu falo que é para a gente receber a nossa mãe, não é num questionamento de aceitar ou de falar o que está certo, o que está errado. Não. É receber essa mulher que me deu a vida. Essa mulher que está inteira aqui dentro de mim. Quando eu consigo olhar para essa mulher e me colocar como filha, como filho, eu consigo me relacionar comigo mesmo. Vamos começar por aí. Não tem como me relacionar comigo se eu não me relacionar com a minha mãe. E a constelação, ela traz isso com muita potência e muita verdade. E é por isso que eu digo para vocês que não cabe a nós, depois do exercício que a gente fizer, vocês irem questionar a mãe de vocês. Se ela fez um aborto, se ela sofreu um aborto, enfim, não cabe a nós, tá bom? Até porque pode ter acontecido um aborto espontâneo logo no início de uma gravidez, gestação, né? Gestação. Houve fecundamento, só que daí, 2 dias depois, por falta de ácido fólico, simplesmente desmanchou e ali teve uma vida, né? Ali foi um aborto espontâneo e ninguém sabe. Simplesmente veio o clarão da luz, da vida, só que ela vai indo. E esse embrião, esse ser humano, esse bebê, essa alma, ela precisa ter o lugar dela também, né, de pertencimento, e quando ela não é vista, quando ela não é entendida, ela pode gerar, né, questões, né, no sistema. Compensações, exatamente. Enfiei no seu lugar, tá bom, pode continuar. E aí, quando eu trago para vocês a questão do pertencimento, né, eu vou só dar uma pincelada nessa questão da lei da hierarquia. Então, eu vou só mostrar para vocês um pouquinho. Xande, você consegue? Trouxe aqui para ficar mais... Gente, mãe, pai, a origem de vocês. Vocês, que diante dos pais de vocês sempre terão esse tamanho, sempre serão pequenos. Atrás deles, um corredor de pessoas que vieram antes. E a lei da ordem, ela diz exatamente isso. Que quem veio antes de nós, veio antes. E por esse motivo eles têm precedência, porque eles passaram por várias coisas.
por várias situações, para ir quebrando barreiras, para chegar até nós. Então, quando a gente tem isso claro dentro de nós, que é respeitar quem veio antes, isso fica muito claro em todas as relações da nossa vida. Quando eu entro numa empresa, independente se eu entro numa posição de chefia, se eu entro numa posição de coordenação, eu tenho que respeitar a história de quem veio antes de mim. Se eu entro numa situação, numa relação, né, por exemplo, no meu relacionamento com o Alexandre, ele já foi casado antes. Então, a primeira esposa dele tem precedência. Eu tenho que honrar esse lugar dela. Eu vim depois. Os meus filhos com o Alexandre vieram depois dos 2 primeiros filhos dele, desse relacionamento. Então, eles têm precedência. E isso faz toda a diferença aqui dentro de nós. Quando a gente olha para essa mãe, para esse pai, para esses avós, para esses bisavós, tataravós, e assim, ó, uma galera aqui atrás, eles têm precedência. E esse respeito não é só ir lá e pedir benção e dizer que tá tudo bem, eu vou lá no domingo, almoço com eles. É entender toda a história. E entender que a gente veio de algum lugar e de uma história muito forte e potente. Que talvez muitas delas sofridas. Muitas pessoas que cometeram suicídio. Muitas pessoas que foram assassinadas. Muitas mulheres que foram excluídas porque engravidaram fora do casamento. Muitos homens que mataram. Muitas pessoas que foram prejudicadas financeiramente. Muitas crianças que morreram. Doenças mentais. Todas essas pessoas trazem a sua história e nós trazemos em nós essa história. E quando a gente percebe isso, a gente vê que existem algumas compensações na nossa vida que a gente precisa olhar com carinho. Muitas vezes a gente não sabe a história de quem veio antes com muita precisão, mas a gente precisa dar lugar e respeitar. Quando a gente vê que a gente exclui, muitas vezes vem questões de doenças e a gente não percebe. Eu estou só pincelando a questão da ordem para que a gente possa se sentir pertencente à nossa história. Pertencente ao local da onde a gente veio. Porque não tem como a gente dar o segundo passo sem dar o primeiro. Não tem como a gente ir adiante se a gente não voltar um pouquinho. E a lei do pertencimento, ela diz que todo mundo tem o seu lugar. Que todo mundo pertence. Como se a gente tivesse, cada um de nós, a gente tivesse um quadradinho, que é só nosso. Um espacinho só nosso. E quando a gente tem essa compreensão, faz todo sentido a questão da exclusão, da gente sentir essa exclusão dentro de nós. E como que isso funciona? Quando a gente encontra a história do nosso pai e de todos que vieram antes dele, da nossa mãe e de todos que vieram antes dela, a gente se sente pertencente a essa família. E quando eu descubro qual é o meu verdadeiro lugar de filho, já que essa é a nossa primeira identidade dentro dessa família, desse sistema, eu consigo sentir a minha força, eu não fico mais perdido no mundo. Qual é o meu lugar? Se eu sou a primeira filha, a segunda, a terceira. Entendem o que eu estou dizendo? Eu estou vendo os comentários ali do lado. E aí, é esse o processo que a gente vai fazer hoje. Tudo bem? É o meu lugar neste mundo. Xande, quer colocar alguma coisa, sua experiência? Porque eu sou a primeira filha mesmo. Então, ficou mais tranquilo. Eu sempre acreditei que eu era o filho do meio do primeiro relacionamento do meu pai, né? Meu pai, o primeiro relacionamento dele foi com minha mãe, e foram 3 filhos, e eu sempre
acreditei que era o filho do meio. E até, se eu soubesse disso antes, né, nossa, teria evitado tanta coisa. Mas tudo bem, porque quando eu fiz, né, esse movimento na constelação de encontrar o meu lugar de pertencimento, eu fui ver que eu não era o filho do meio. Né? Na realidade, não eram 3 filhos, eram 4 filhos. Porque o sistema ele dá para a gente, ele tem as memórias, né, de tudo que é. Então, aquele feto que não desenvolveu, aquele, né, óbvio que não foi fecundado e não desenvolveu, ele tem lugar de pertença dentro da família. E tem um antes de mim, né? Então, em vez de ser meu irmão mais velho e eu acho que nem ele, né? É o mais velho. Ele é o mais velho, Depois eu vou olhar no genograma. Tem primeiro essa perda gestacional, depois teve meu irmão, e depois eu. Então, eu sou o terceiro filho dos meus pais. E esse fato de não dar lugar para esse primeiro, ele gera uma compensação, né, no sistema. E quando a gente faz o exercício e se coloca no lugar, isso emerge dentro de nós um poder, uma potência, uma força que lógico assim, não é nada assim que você vai sair voando, né? A gente não percebe dessa forma. Né? Mas quando a gente tem um pouco de sensibilidade de sentir o movimento que acontece, a gente se percebe que aquele lugar é o meu, né? Não aquele que eu estava antes. Eu fui entender por que eu era tão instável, a gente fica um pouco instável. E quando a gente acha o nosso lugar, sabe onde é, pum, fixa, firma. Tá tudo bem, sabe? Não que cria raízes ali, não é isso, não fico num poste, mas vem uma potência, sabe? Até posso dizer, o fato de estarmos aqui expondo, né? A gente começou a contar um pouco a história do nosso relacionamento, mas ele vai perdurar esses dias todos, né? E vocês vão entender muita coisa. Mas até o fato de estarmos aqui expondo, ele só se deu, eu acredito muito nisso, por causa dessa potência. Porque eu não ia me expor, não precisaria disso. Nem ia conseguir. Nem ia conseguir. Então, esse lugar de pertencimento, esse lugar do qual a gente é parte, aquele Dali está aí assistindo, cada um no seu quadrado, Dali, é a coisa mais real do mundo. Cada um de nós tem o quadrado. Né? E é o único lugar que nós vamos poder ser potentes de fato, viver as nossas potências de vida, e é um lugar que a gente consegue ser funcional. Não tem como, é impossível viver uma vida funcional em outro lugar. Você pode ter tudo na sua vida de questão material, pode ter um monte de coisa, mas vai estar um vazio, vai estar algo pendente, vai estar sempre faltando, vai estar sempre um buraco ali, porque ali não é o nosso lugar. E assim, para a gente dar continuidade, não é nem começar, para a gente dar continuidade, eu quero que vocês imaginem que dentro de nós existe uma imagem, tá? A gente já tem uma imagem aqui dentro. O que é essa imagem, Andréia? Essa imagem é algo que a gente grava inconscientemente de todos eles que vieram antes, a gente tendo conhecimento ou não, tá? Ou do que a gente vê desde a gestação da nossa mãe, quando a gente está na barriga, mas principalmente do nosso 0 aos 7 anos, que é a nossa primeira infância. Então, às vezes, a gente vai criando essas dores, esses julgamentos, essas crenças, e a gente não sabe de onde veio, né? Então, é através dessas imagens que a constelação ela vai trazendo esse entendimento, essa clareza, né? Quando a gente lê no Evangelho que a verdade nos libertará, é exatamente isso mesmo. É a verdade onde Deus habita, é aqui na nossa essência, é aquilo que Ele sonhou pra gente. Então, às vezes as pessoas vêm aqui me procurar e constelam e falam assim,
Então, quer dizer que todos os meus problemas estão nos meus ancestrais e eu estou pagando? Não. Toda a sua solução está no conhecimento da sua história, isso com os seus ancestrais, os seus pais, e toda a solução está naquilo que emerge dentro de você, numa verdade. Numa verdade onde não tem julgamento, onde não tem um apontamento, onde não tem uma mentira, onde não tem algo que eu use só porque me convém, porque aquilo agora está confortável para mim. Não, não. É uma verdade de transparência. É essa potência de transparência. Então, essa imagem interna, a gente vai trabalhar com ela muitas vezes. Vocês vão ver que elas vão aparecer muitas e muitas vezes. Tá bom? Então, assim, olha. Primeiro, eu quero... Já posso fazer com eles? Tá. Tudo bem? Só que assim, né? Como a gente não está vendo vocês, eu acho que seria interessante vocês, no que a Adélia vai pedir para que vocês façam, que vocês mandem, né? Como vocês se sentiram, se vocês se colocaram, se acharam no lugar de vocês. Se era o que realmente é, né? Ou da Adélia. Então, assim, olha, repetir isso aqui? Como a primeira identidade nossa, tá? Social, e dentro desse sistema, é o de filho, de filha. Então, esse é o primeiro passo que a gente vai dar. Vamos começar, né? Então, eu vou pedir para vocês ficarem em pé, da onde vocês estão, soltarem bem o corpo. De preferência descalço. Descalço. Tá? Eu ia falar para eu ficar... não. O Alexandre vai demonstrar, tudo bem, gente? Não tem problema. Não tá, foi terremoto. Então, o Alexandre vai demonstrar. Vamos lá. Mais ou menos, né? Vou ficar notadinho. Então, vai. Bem curtinho, né? Então, assim, vocês caminhem descalços, soltem bem o corpo, tá? E aí, eu vou pedir agora para vocês fecharem o olho de vocês um pouquinho. E vocês podem pronunciar em voz alta. Eu sou a primeira ou primeiro filho dos meus pais. Vocês vão perceber, se esse não for o lugar de vocês, soltem o corpo, tá, gente? Vocês vão perceber que o corpo, ele dá uma bambeadinha. Dá uma enfraquecida na perna, ou vocês vão para trás, do lado, para frente. Quando vocês acharem o lugar de vocês dentro desse sistema, vocês vão perceber que a perna de vocês está firme. Vocês não vão bombear. Eu posso fazer? Pode, espera só um pouquinho. Deixa eu dar uma afastadinha no nosso cenário. É aqui, né? Por exemplo, eu estou de pé. Isso. Daí eu vou falar, né? Eu sou o primeiro filho dos meus pais. Entendeu? E não é nada forçado. Deixar o corpo solto. O corpo, isso. Daí agora, eu sou o segundo filho dos meus pais. Também não bateu. Antigamente eu achava que era. Eu sou o terceiro filho dos meus pais. Grampeou. Vocês sentem a potência na perna de vocês, entende? Parece cola no chão. O corpo fica firme. Daí, né, pra gente que tem mais sensibilidade, a gente que tem menos sensibilidade. Né? Daí você passa mais um. Na hora que bateu aquele que você passa mais um para confirmar. Então, eu sou o quarto filho do meu pai. Eu nem falei o quarto, eu já comecei a cambalear. Tá? É nesse sentido que você vai falando. Você chega no seu e passa sempre um para confirmar se é isso mesmo. Às vezes fica dúvida, né? Mas é isso que eu ia falando agora, né?
Escrevi aí. O que acontece? Às vezes, a gente é muito mental. Eu sou uma pessoa... É engraçado, né? Eu sou sentimental e sou mental. E aí, quando a gente é muito mental, a gente fica questionando, porque a gente já tem essa imagem do que falaram pra gente. Mas eu acho legal deixar eles falarem. Isso vai dar um minutinho para vocês, para que vocês possam fazer. Isso aqui. Bem, então respondendo, olha, Marininha, adorei, já participei de várias, mas essa é a primeira que deu certinho. É porque a gente se coloca, minha querida, em estado de presença. E aqui também não tem a questão da gente estar sendo exposta, sabe? Estar na frente de outras pessoas. Então, isso facilita. Peraí, deixa eu só tirar a dúvida aqui, olha. Mas quando for uma posição da mãe, uma posição do pai, na verdade, agora você vai se colocar só no seu papel de filha, porque a gente precisa iniciar essa questão, qual é o seu papel como filha? Não tem como a gente pular algumas identidades, a gente vai chegar na posição de pai e mãe, tá? Você está falando de ser pais e ter... O pai tinha uma quantidade de filha, a mãe tinha outra, depois... Mas você vai perguntar, se for dos isso... Pais, dos não pais. Dos que vem antes. Não. Eu sou a primeira ou a segunda filha dos meus pais biológicos, tá? Então, eles que vão ser a sua referência, tá? Mesmo que seu pai tenha tido outros filhos e a sua mãe outros, é você, com esse homem e com essa mulher, quando eles se uniram, tá? Fiz, deu certinho. Ah, que legal! Também deu certo. Ótimo, ótimo. E o que eu vou sugerir para vocês é que quando vocês se colocarem, depois vocês podem fazer até com mais calma, vocês sentirem essa potência, tá? E quando a gente traz isso para o nosso consciente, quando a gente traz isso muito claro, a gente começa a sentir a nossa verdadeira potência, sabe? É falar assim que esse quadrado, esse lugarzinho que Deus sonhou pra gente, ele foi realmente encontrado. A gente encaixa, sabe? E fala, ok, então na minha primeira identidade, eu sou a primeira, eu sou a segunda, eu sou a quinta filha. E aí, isso me dá calma, me dá paz, entendem? Só cuidado com essas imagens que eu falo para vocês, tá? Tomem muito cuidado. E quando vocês sentirem essa potência do lugar de filho e de filha que vocês são, a gente começa a dar outros passos. Certo? Certo? Todos fizeram, você acha? Eu tô vendo todo mundo aqui, ó, certinho mesmo. Adorei, vocês estão sentindo, então eu acho muito legal. Que bacana! Ai, o Revinho também deu certo. Sou a quarta, sempre achei que era a terceira. Minha querida, isso é muito, muito comum, viu? Então, quando você traz isso para dentro de você, você vai ver que muitas coisas começam a fazer sentido, tá? De novo, em nenhum momento, quando a gente faz isso, a gente vai perguntar para nossa mãe, para o nosso pai, tá bom? Porque muitas vezes, ou é uma história deles, ou a mãe às vezes não sabe mesmo, como o Alexandre disse antes, né? A gente pode ter tido alguns abortos sem saber, sabe? Então, às vezes, o fluxo que veio a mais, né, durante o mês, foi ali. E tudo bem, né? A grande questão aqui é a gente saber qual é o nosso lugar, sabe? Qual é o lugar que eu realmente pertenço? Qual foi o lugar que Deus sonhou para mim e me colocou nessa família, tá? Então, tá aqui,
eu fiz, mas deu que eu sou a quarta. Não era a quarta? Qual lugar, qual lugar que você achava que era? Isso é importante, tá? Isso é muito importante. Tô amando, porque as pessoas estão super colocando aqui. Tá, deu certo. Tá. Então, antes de você, veio um. Veio um, tá? E aí eu já vou explicar para vocês como que a gente faz em relação a isso, tá bom? Por que isso faz sentido? Bacana, gente. Bem, para quem achava que, né, era a terceira, deu como quarta filha, quem achava que era o segundo, enfim, tá? E não é. O movimento agora, que é um movimento curativo, tá bom? É vocês olharem. Então, o que eu quero que vocês imaginem? Vocês aqui, olhando para a mãe e para o pai de vocês, tá? E eu quero que vocês digam a eles: pai, mãe, eu vejo vocês. E eu sou a terceira, a quarta filha de vocês. E esse é o meu lugar. Isso. Trazem isso. E vocês podem fazer isso diariamente, tá? Mãe, pai, eu sou a primeira, a segunda, a terceira, a 10ª filha de vocês. E esse é o meu lugar. Assim. Esse movimento, ele é muito simples, muito singelo. Mas quando a gente verbaliza isso, imaginando o nosso pai e a nossa mãe na nossa frente, e a gente falando isso para eles, dá o meu lugar de pertença, o meu lugar de potência, como filha, como resultado positivo dessa relação. Entre essa mulher e esse homem, em algum momento, eles se relacionaram. E nesse momento, você foi a grande explosão de amor deles. Você foi o resultado que deu certo. Você foi o sonho mais lindo. E quando a gente vai trazendo isso dentro de nós, a gente vai sentindo tamanha a minha potência, tamanha a solução dos meus problemas. Parece simples, mas façam esse exercício diariamente. E com relação a essa criança, né, que não nasceu, né, ela não foi reconhecida, ela não teve lugar de pertencimento, a nós que descobrimos isso, né, sabemos que veio independente de qualquer coisa, veio antes de nós, né? Então, o que a gente pode fazer? Rezar pela alma, rezar por ela, dizer a ela que ela é vista, eu a vejo, eu te vejo, né? As falas, cada fala, né? E fazer dentro do rito da própria religião de cada um, né? Rezar na igreja, acender uma vela por ela, pela alma dela. Tudo isso é muito válido no sentido dela fazer parte desse sistema. Tá? E as compensações, elas cessam. Exatamente. Estou adorando os comentários. Eu estou aqui, às vezes eu fico quietinho porque eu estou olhando aqui do lado, estou vendo os comentários. Viu? Então, esse é o primeiro passo da primeira identidade, para que a gente possa se relacionar, tá? Então, ter esse entendimento do meu lugar de filha, qual é o meu posicionamento, e aí a gente passa para a identidade de irmão, de irmã.
que quem veio antes de nós também veio antes de nós. E não cabe a nós dizer para eles o que eles têm ou não que fazer. Tampouco para os nossos pais. Acontecem muitas compensações disfuncionais quando a gente troca de papel com a nossa mãe e com o nosso pai, com os nossos irmãos mais velhos, quando eles, né, quando é o nosso caso. Então, vão se alimentando disso, dessa experiência, desse sentimento. Filho recebe de pai e mãe. Filho não dá conselho. Essa história de que a minha mãe é minha amiga, que ela conta tudo para mim, quando a nossa mãe se torna nossa amiga, ela se torna uma adolescente, revelando as coisas delas para nós. Quando o nosso pai conta da vida dele, ele está se tornando um adolescente, trocando ideia com um amigo. E esse não é o nosso papel. Não é o nosso papel de filho interferir na vida conjugal dos nossos pais. Não é o nosso papel de filha querer resolver as questões da nossa mãe e do nosso pai. Quando acontece, por exemplo, vai lá, fala com o seu irmão, fala com a sua irmã. Não, isso não. Não porque os nossos pais pediram, porque isso é um papel deles. E eles não têm o direito de delegar isso pra gente. E eles, por não terem o conhecimento, cabe a nós falar. Pai, mãe, vocês que são grandes. Eu sou pequena, eu vim de vocês. Então, eu tenho certeza que vocês vão dar conta desse recado. Com todo amor, com todo respeito. Existe uma coisa que vocês vão perceber ao longo dessa jornada, e quem ingressar no curso, vocês vão sentir muito forte, que existe um amor que cura. E que esse é muito difícil, às vezes, de ser sentido. Mas existe o amor que adoece. E em nome do amor, a gente mata, a gente morre, a gente julga, a gente aponta. Então, em nome do amor que cura, é onde a gente vai mergulhar nesse processo. É num amor que cura, que tira a gente da zona de conforto, muitas vezes, que quebra essas imagens que a gente criou e que foi passado pra gente, que isso é cuidado, que isso é amor. E quando a gente vai ver, não é. Isso é uma reprodução de dor. É uma reprodução de sentimentos que muitas vezes não são nossos e que a gente não quer adquirir. Mas que para fazer parte, para pertencer a essa família, eu repito, movimentos de dor, sentimentos que eu não quero, pensamentos que não são meus e que eu tenho que passar para frente em nome do amor, mas um amor que adoece. E que bom que a gente está aqui, que a gente pode passar um amor que cura e experimentar juntos isso, porque a gente tem o conhecimento que talvez os nossos pais e aqueles que vieram antes não tiveram. Agora, né, essa é uma parte, né, da questão da potência do eu, né, a potência do lugar de pertencimento. Porque, da mesma forma que quando você conseguiu ficar firme no lugar onde você estava na sua posição, o que acontece é o seguinte: nós temos dentro de nós, como a André falou, várias identidades. Também temos todo o nosso sistema, né, tanto o sistema de origem, isso que a gente está trazendo, mas tem todo o sistema de crenças, todas as questões que estão impregnados em nós, né? A André falou, nascimento, 7 anos, primeira infância, eu já vou mais atrás, desde a concepção até os 7 anos, aí é o que mais grava, né? Não que o que aconteceu ontem não causou algo negativo em mim, tá? Então, a primeira infância é
momento mais crítico, que qualquer significado, qualquer reação externa, a gente pode significar de uma forma totalmente negativa, e o nosso cérebro, o córtex frontal, ele tem essa função de eliminar essas coisas para nos proteger daquele sofrimento. Né? E nós nos tornamos pessoas totalmente mente. Né? Só que uma coisa que é muito maluca é que a nossa mente socialmente, culturalmente, mente o tempo todo para nós. Né? A gente vive, na realidade, uma vida pautada dentro dessas vivências. Elas acabam sendo as bases para que a gente construa as nossas identidades, construa a nossa personalidade, construa o que a gente passa a ser. Né? E isso aí acontece que fica por baixo disso aquilo que nós somos realmente de fato, a imagem e semelhança de Deus. Então eu tenho uma construção social partindo de um significado que foi dado numa época onde não tinha maturidade, um simples... Mãe, faz isso para mim? Agora não dá, filho. Ah, mas eu fiquei o dia inteiro esperando, porque ela não gosta, mas só precisava disso. Não, agora não dá. Não. O Alexandre, de 46 anos, entende isso, agora não dá. Uma criança de 2, 3, 4, né, não entende. E esse sentir-se, né, sozinho, sentir-se de lado, não atendido àquela necessidade daquele momento, né, isso, o significado disso reverbera uma vida toda, né, e fica esses vazios existenciais. E quando a gente não se preenche do que realmente a gente é, a nossa vida é disfuncional. A gente carrega, é a questão da mãe, que eu repito, a questão do pai, que eu vou repetindo, né? E repetindo ciclos. Né? Ou eu me torno uma pessoa que eu vejo todas essas questões que aconteceram comigo e tento fazer diferente de tudo, mas sempre acabo caindo... Que também não dá certo. Que não dá certo. Ou eu vou ser exatamente igual ou mais punk no negócio para... aconteceu comigo, agora eu vou lá fazer também. E muito disso praticamente quase tudo disso é inconsciente. Né? Na hora que a gente vê, já foi. A gente não percebe que age dessa forma. Por exemplo, uma simples... Essa própria explicação que a Déia deu da questão da hierarquia, que veio antes, que você não pode falar para a mãe. Quando que você vai olhar? Porque creio que muitas pessoas olharam, imagina, como que eu não posso fazer isso? Mas isso é assim, como que é essa... Isso é uma convenção cultural, uma questão social que foi vista. Eu tenho que cuidar da minha mãe, eu tenho que sofrer pela minha mãe, eu tenho que fazer isso pelo meu pai, eu tenho que sofrer pelo meu pai, eu tenho que cuidar, eu tenho que ajudar, eu tenho que ser. Mas, sistemicamente, na questão de posição, nós vemos depois. Eles já existiam antes de nós. Então, a gente tem que imaginar que eles deram a vida a nós. Se eles deram a vida a nós, quem somos nós? Né? É muita prepotência nossa, é muita arrogância nossa. Só que a mente não coloca desse jeito. Então, ela vai falar, não, você está errado. Você está errado. Essa questão desse curso que a gente está fazendo é um curso de decisão, porque, quase tudo que você sabe sobre você, sobre o outro, seus relacionamentos, aquilo que você cai por terra. A gente trabalha no sentido de aniquilamento do ego. Né? Aniquilar o ego é uma coisa que a gente pode acreditar que está tudo bem, mas não é. A maioria das coisas é mente, é uma imagem. Né? É a imagem das coisas que a gente tem. Tudo que é negativo na parte... daquilo, da forma que eu me vejo é uma imagem, daquilo que eu quero é uma imagem, daquilo que eu pretendo ser é uma imagem, dos meus relacionamentos, quando eu entro num relacionamento de casal, principalmente, eu tenho uma imagem do que é uma família perfeita, socialmente, é onde que dá todas as merdas, né? Porque eu falei assim para desbaratinar um pouquinho você. Tem de merda, ficar mais bonitinho que merda. Então,
é onde que dá, porque eu ajo de acordo com as imagens que estão na minha mente. E por trás dessas imagens da mente, existe aquilo que realmente tem valor. Aquilo que realmente eu preciso buscar, eu preciso vivenciar aquilo. E isso é um caminho que é um caminho longo, né? É um belo caminho longo, né? Você se desfazer das suas imagens e começar a viver daquilo que realmente é verdadeiro em mim, né? Desmanchando. Isso quer dizer o quê? Aquilo que eu vivi para que as pessoas à minha volta me aceitassem, eu percebi que aquilo não me cabe mais. E eu não ficar sofrendo porque eu tenho que fazer dessa forma. Sabe? Você não me cabe mais, então não quero mais. Nossa, que maluco, você é louco, você é louca. Não, é minha vida. E é a minha vida não no sentido egoísta, sabe? A partir de agora eu vou fazer isso porque eu tô pensando em mim e tal. Não. Agora eu vou fazer isso porque eu tô encontrando a verdadeira essência que existe em mim. Agora eu vou olhar para mim e talvez eu olhe para tudo que eu sempre disse uma vida inteira, tudo que as pessoas olharam e falavam, nossa, mas você era assim, você sempre trouxe isso. E aí eu olhar e falar assim, pois é, mas não era eu. Eram crenças, eram coisas que eu tinha que responder para as pessoas, eram situações das quais eu tinha que viver para pertencer à minha família, para pertencer a um relacionamento, quantas coisas a gente se submete para pertencer a um relacionamento, para não estar sozinha, para não estar sozinho. Quantas coisas eu me submeto para pertencer a um grupo de amigos, coisas que eu não acredito, que eu não quero, que eu não gosto. E eu tô ali. Parece coisa de adolescente, mas não. Quantas vezes eu tenho que fazer coisas e que isso me violenta por dentro? Quantas violências a gente comete com a gente mesmo? Então, olha o tamanho da importância da gente descobrir qual é o nosso lugar e que para a gente pertencer, a gente não precisa honrar, essa é a palavra, honrar o que mata, o que fere, o que machuca. Não preciso. Eu não preciso entrar no relacionamento e achar que eu preciso amar menos o meu marido, porque só assim o relacionamento vai dar certo. Porque foi isso que eu, André, escutei da minha mãe uma vida inteira. E essa imagem eu tinha. Então eu não podia ser totalmente verdadeira com ele. Porque eu tinha que sempre demonstrar que eu estava com o pé atrás. Olha que louco, né? E ela passou isso para mim por amor, para não sofrer, porque ela sofreu muito nos relacionamentos dela. Quantas vezes a minha mãe veio na minha adolescência e partilhou comigo as intimidades dela com os namorados. Nós saímos juntas para balada, até a esquina, porque eu morava com meu avô, e aí nós duas saímos. E ela ia para uma esquina com o namorado e eu ia para outra esquina. Saía. A gente se encontrava de novo, marcava o horário. Qual era essa minha identidade? De filha com a mãe ou de duas adolescentes? Mas eu fazia. E fiz tantas outras coisas para pertencer a essa família. Porque eu fui ensinada. Porque a minha mãe não tinha juízo? Não, porque era o melhor que ela sabia fazer. Ela não tinha esse conhecimento. E aí, quando eu tive os meus filhos, eu falei, o quê? Eu? Jamais. Não vou fazer igual a minha mãe. Eu vou ser a mãe. Pensa do tamanho da arrogância. E pensa o tamanho do tombaço que eu levei na vida. Eu não, vou fazer diferente. Minha mãe nunca fez tarefa comigo. Minha mãe nunca foi numa reunião de escola. Era minha avó que ia. Minha mãe sempre trabalhou muito. Eu enlouqueci os meus filhos no começo, porque eu fui contrária à minha mãe. O marido também. O marido também. Quantas vezes eu fiz isso?
Porque eu tinha uma imagem. Eu tinha uma imagem do que era ser mãe para mim. E do que eu queria e do que eu não queria. E aí, quanto mais eu excluí essa mãe, que é o meu relacionamento primário, meu primeiro relacionamento, mais doente eu fiquei e mais doenças eu causei nas pessoas que eu amava, por amor. Percebe? E eu fiz tudo isso para pertencer, sem saber. Quando eu comecei a olhar para isso e me identifiquei no meu papel de filha, que não cabe a mim julgar minha mãe, não cabe a mim apontar, e nem excluir, nem querer fazer o contrário. Porque eu vim de lá, então não tem como eu negar, entendem? Certo? Posso? Pode, desculpa, gente. Tá gastando meu tempo. Eu tava lá fazendo parlamentar, mentira. É assim, uma forma, né, da gente estar inteiro, a única forma, na realidade, é quando a gente está sentindo. Sentindo a questão de corpo mesmo. Eu colocar no meu lugar aqui agora. Então, eu sentir as sensações que eu estou tendo, os sentimentos, as emoções que estou tendo, e isso só se dá de uma forma. Nossa mente, ou ela projeta o futuro, por isso que hoje em dia, principalmente, há tanta ansiedade. Ansiedade nada mais é do que eu olhar para frente. A mente ela não fica aqui agora, ela fica lá na frente. O que eu vou fazer? Vou dar conta? Vai ser? Não vai ser? O que eu vou fazer aqui? Como vai ser lá? Então, eu fico lá. Ou vai para o passado, remoendo as coisas que já foram, que não deram certo, ou deram e sei lá o quê, aonde está a parte de depressão. Quando eu estou olhando para trás, é depressão, quando eu estou olhando para frente, é ansiedade. E o que nós temos que fazer para que esse preenchimento se dá? Quando eu falo do aniquilamento do ego, não é uma questão que eu vou ler um livro, né, ou vou estar no curso aqui, a gente falando agora, e falei, nossa, eu vou aniquilar o ego. Isso aí mostra que sendo muito mental, nós estamos sendo muito mental e o ego está falando muito. Né? Quando a gente quer fazer, fala, eu vou fazer, eu consigo fazer, eu sou, é ego puro. Se eu estou falando em aniquilamento do ego, é algo que transcende a minha mente. Eu tenho que passar por ela, né, para encontrar onde eu estou, onde eu sou, o que realmente eu sou. Né? Não a partir dessas camadas, né, e sim naquilo que é profundo. Existem formas, através de vivências, que a gente faz de aniquilamento, que vai mudar, quebrar vários paradigmas, né? Transformar muito a forma que a gente olha e percebe a vida, né? Percebe a nós mesmos, o outro e o mundo. Né? E a outra forma, que é a principal, é a forma que nos mantém vivos, que é respirar. É eu prestar atenção da forma que eu respiro. Quem já pensou? Eu vou perguntar, vocês respondem. Responde assim para mim, que eu vou fingir que eu... viu? Falei. Vocês prestam atenção à forma que você respira? Você presta? Que forma você respira? Então, a forma que a gente respira diz muito daquilo que a gente pode encontrar dentro de nós mesmos. A forma correta de respirar seria uma respiração sem paradas, sem interrupções, né? De estar presente aqui agora, percebendo que eu estou respirando. E tá, lógico que eu não vou falar para você fazer isso o dia inteiro, que é impossível, porque a gente tem que viver. Né? Mas pelo menos umas 2, 3 vezes ao dia, né? Fazer esse exercício de estar presente, né? No aqui e agora. E eu queria convidar você para fazer essa experiência do respirar. Né? A respiração, que eu falo, é a respiração que a gente chama de respiração conectada. É uma respiração que não tem parada. Então, eu inspiro, e expiro, inspiro, e expiro, sem parar. Porque normalmente a gente está falando, está pensando, está fazendo alguma coisa, então eu faço assim, ó.
Então, e o ar está preso aqui, né? E depois, um tempo, eu solto. Eu fico sem respirar um tempo, depois eu respiro de novo. E a respiração é a forma que a gente tem que fazer, é uma respiração que não tem essa parada, é uma respiração livre, né? E essa é a forma de estarmos presentes. Então, eu queria convidar você a fazer um exercício de 3 minutinhos, tá? Que a gente possa, junto, entrar num ambiente interno nosso mesmo, fechar os nossos olhos, né? E fazer essa respiração. Ela pode ser feita ou só pelo nariz ou só pela boca, tá? Dessa forma que a gente vai fazer hoje. Eu inspiro pelo nariz e expiro pelo nariz. Ou eu inspiro pela boca e expiro pela boca. O ritmo, cada um tem o seu ritmo, tá? Pode fazer da forma que você achar melhor, tá bom? Então vamos lá, primeiro fecha os olhos, fecha os seus olhos. Respire naturalmente pelo nariz, solta pela boca, da forma que normalmente você respira, só que prestando atenção da forma que você está respirando, tá? Sem colocar nada, só respira. Busca entender, perceber, sentir a sensação do ar que entra pela narina, pela boca, que passa pela garganta, desce por todo o sistema respiratório, infla o pulmão na inspiração e esvazia na expiração. Busca sentir essa sensação, esse movimento do corpo. Busca deixar sua mente livre, solta, sem pensar em... Não posso falar não pensar em nada, mas sem se deter em nenhum pensamento. Deixa passar. Tudo que vier, deixa passar. Deixa que vem, deixa que vai. Tem um autor, José de Gaiarse, ele trabalhava com o Renascimento, né? Um médico psiquiatra. Ele dizia que o oxigênio é o próprio Espírito de Deus, porque o oxigênio cura pelo simples fato de respirarmos. Cura questões emocionais, questões fisiológicas, questões espirituais. Então, ele movimenta. Então, respira. Busca sentir todo o movimento do corpo. Deus, quando criou o homem, fez Adão de barro e deu a vida através do sopro pelas suas narinas. Soprou exatamente o próprio Espírito. Inspira e expira. Isso. Vai despertando o corpo. Se em todo momento que a gente estiver numa ansiedade, algum sentimento negativo, alguma questão,
Pare por esse momento, um simples momento igual a esse. Tá? Faça essa respiração. A respiração, o ar, quando entra, é vida. Eu renovação, eu renovo aquilo, eu me coloco aqui agora com os meus sentimentos, com as minhas emoções. E quando eu expiro, eu emano, envio para longe aquilo que me causava sofrimento. A dor, ela existe. Todo sofrimento, toda dor, né? Todo mundo vai sentir dor. Agora, o sofrimento é opcional. Ele vem das imagens, vem da forma que eu estou no mundo, sem olhar para dentro, só a partir das feridas, a partir das imagens, a partir daquilo que eu acredito que seja, porque eu ouvi que alguém falou, e o senso comum me coloca dessa forma. Tá? Então, muitas questões acontecem, mas eu posso lidar com isso se eu fugir da mente e das imagens. Se eu fico na mente e nas imagens, o sofrimento é inevitável. Né? E quando eu estou aqui agora, por exemplo, aqui não tem problema nenhum. Não tem nada aqui. Está tudo tranquilo. Estou com a Adélia do meu lado aqui, as coisas estão acontecendo. Muitas questões eu posso estar sentindo como sofrimento porque eu não me coloco aqui, agora. Eu não me coloco de uma forma que eu possa perceber, me perceber, né? No meu lugar de pertencimento, com as minhas forças internas, com as minhas potências de vida, com aquilo que realmente eu sou. Então, esse exercício, ele é fundamental para que você possa se colocar no seu lugar de pertencimento, receber a força daqueles que vieram antes, que a Déia fez o caminho, né? Entender o seu lugar aqui nesse mundo e se colocar nele. Né? E evitar as imagens, evitar isso tudo que se vive. Isso é confusão mental, na verdade. É uma confusão que a gente traz, né? Na maior parte das vezes, sem saber que a gente traz. Está em nós. É isso aí, Bruno. Muitas vezes a gente só consegue se equilibrar desse jeito. Eu também. Às vezes até insiste lá, mas eu respiro inteiro. Gente, então é o seguinte. Esse foi o nosso primeiro dia, tá? Dessa jornada. A gente queria só dar um movimento até para vocês entenderem o que é tudo isso que a gente está fazendo. E o que eu vou pedir para vocês, tá? Que vocês possam comentar, que vocês possam mandar para a gente o que vocês sentiram, acharam. Se vocês têm alguma questão que vocês querem que a gente trabalhe, porque eu posso trazer aqui para esse lado sistêmico, sem citar nomes, porque às vezes a gente fica num sentimento meio desconfortável de trazer um problema ou não. Então, se vocês não quiserem, a gente não identifica, mas dá para a gente constelar, assim, rapidamente, que tem a ver com o contexto, com essas questões de vocês aqui, tá bom? E mandem, então, compartilhem, mande comentários, mande pra gente situações de vocês, que a gente está muito aberto. E amanhã a gente vai trazer mais conteúdo e mais vivência para vocês, tá? Por hoje, acho que não adianta também a gente passar muita coisa. Né? Tem que ir devagar para sentir. O processo que a gente faz tem a parte do conhecimento, mas o que a gente valoriza mais do que o conhecimento são as vivências, porque o conhecimento você só dá no Google o que você acha. Né? Então, a gente preza essa questão da vivência. E essa parte que a Déia falou, né, do comentário, passa para as pessoas que você acredita que possa ajudá-las. Para as pessoas que vocês amam. As pessoas que vocês amam. A jornada ela vai estar continuando até quinta. Né? O vídeo vai ficar gravado, a gente vai pôr, ou acho que vai ficar no YouTube mesmo. Talvez a gente envie o link, né, dessa forma, para que possa ser visto novamente. Se alguma questão que a gente trabalhou hoje te levantou alguma questão, como a Déia falou, mande para a gente. Né? Não fique de uma forma com nenhum rancinho, nenhum desconforto, tá?
que pode vir a acontecer. Se vier, você manda para a gente, para que, né, a gente trabalhe com soluções, não com problemas. E a gente não quer que ninguém, né, fique com nada de ruim. Pelo contrário, a gente quer ir para a vida, né? E isso é decisão. E uma das primeiras coisas para decidir é não ter medo. Ir, se expor, fazer. Aí é o nosso propósito, aí é a nossa missão, aí é trabalhar com cura, aí é trabalhar em função de nós mesmos, que a partir do momento que eu faço isso, eu estou sendo, né? E nisso o outro que está recebendo percebe e fala, nossa, tem um bagulho esquisito aí, diferente. Né? E não é superficial, é profundo, né? Então não é porque é bonitinho, não é porque eu estou indo fazer algo para alguém ou não. Não é isso, né? Mas é se expor daquilo que nós realmente somos, né? E eu acho que você comentar o que você sentiu faz parte. E eu acho que tudo tem que ter né, uma via, né? Tudo tem uma troca, né? Uma contribuição. Nós estamos contribuindo com vocês, né? E vocês com a gente. Isso, e vocês com a gente. Né? Eu acho que uma forma legal de contribuição é você comentar, é você mandar, compartilhar. Né? Convide as pessoas realmente, por isso que a gente fala, convide as pessoas que você ama, sabe, que vocês acreditam que isso pode acrescentar. A gente vai mostrando aos poucos, sabe, e a gente vai trocando com esses conhecimentos, com essas vivências que fizeram toda a diferença na nossa vida. E a gente acredita que isso pode fazer toda a diferença na vida de vocês. Quando o Xande fala que é decisão, para mim no começo era muito complicado quando ele usava essa palavra de decisão, né? E quando eu fui perceber isso na prática, é uma decisão. A gente pode viver na mesma uma vida inteira e morrer e deixar aí para os nossos filhos, e para quem não quiser filhos, que vai morrer ali, tá tudo bem. A gente escolheu viver desse jeito, mas a gente quer viver plenamente mesmo, sabe? De verdade, e honrar tudo isso dentro de nós, a gente tem que movimentar, e movimentar de verdade, não viver no raso, porque no raso a gente estava aí, a gente nadou e morreu na praia. Não dá para acreditar que a gente vá se relacionar com as pessoas de qualquer jeito, não dá para acreditar que a gente vai se relacionar com a gente de qualquer jeito, né? A vida tá aí para que a gente mergulhe nela de verdade, com vontade. Certo? Gente, esperamos vocês amanhã, às 20 horas. Não esqueçam dos comentários, não esqueçam das indicações. E, ó, beijo vai enorme ficar mais no coração. punk, viu? E, ó, fica esperto lá no e-mail ou no texto. Presta atenção no texto. Porque talvez a gente peça para que você prepare alguma coisa para a vivência... tanto sistêmica ou aquilo que a gente vai trazer. Vai depender muito de quem vai mandar as coisas para a gente também. Se vai mandar, preciso disso, quero uma questão assim, talvez a gente trabalhe essa questão específica, né, uma dúvida ou uma questão que vive, né, uma questão específica tua. Beleza? Gente, um grande abraço, um beijo no coração, um abraço apertado, bem maluco. Tchauzão, obrigada!